Olá, muito bem-vinda a essa aula e compartilhando aqui com vocês, eu estou aqui, recebi algumas dúvidas e algumas perguntas, então eu elegi temas de aulas focado nessas dúvidas que são dores, dificuldades e desafios da carreira de terapeuta, psicólogo profissional da área do desenvolvimento humano. E e o motivo de eu estar trazendo essas perguntas, essas dúvidas, né, além de apoiar e a gente ter reflexões que realmente ajudem na lida do dia a dia do consultório, obviamente é apoiar você a ser mais bem-sucedida e realmente viver daquilo que você ama, que é ser profissional dessa área. Eu sempre falo que eu fico muito triste quando eu vejo grandes talentos desistindo pelos desafios da carreira, porque é uma carreira cheia de desafios, sim. Às vezes, quando a gente começa lá no início, a gente tem todo o sonho, né, de ajudar pessoas, de lidar com a dor humana, a gente tem um super desejo mesmo e a gente não imagina os tamanhos dos desafios. Porque o machado dessa carreira somos nós mesmos, né? Assim, a ferramenta, que é a nossa percepção, ela vem de muito trabalho interno. Então, a pergunta que eu estou trazendo hoje aqui, como tema dessa aula, tem muito a ver com isso, que a pergunta que eu recebi é: por que eu tenho tanta oscilação de clientes? Você tem essa dor? Você que está aqui me assistindo? Muitos profissionais têm essa dor. Uma grande oscilação de clientes. Eu entendi a pergunta, logicamente que eu vou colocar aqui o meu entendimento dessa pergunta, de oscilação, no sentido de vem e não continua, vem e vai, às vezes a agenda fica cheia, às vezes a agenda fica vazia, enfim, é nesse sentido. Né? Eu imagino que seja esse sentido. E eu já passei por isso, já tive essa fase da carreira de oscilação de cliente, e o que eu posso compartilhar com vocês do que mudou dessa oscilação de cliente para uma agenda constante, para uma coisa mais estabilizada, são algumas coisas que eu me dei conta e fiz, e é sobre tudo isso essa aula de hoje. Acho que eu sou meio tagarela, falando, então deixa eu chegar aqui direto ao ponto, é sobre tudo isso. Essa aula é realmente deixar aqui uma reflexão sobre essa coisa da oscilação de clientes. Eu tenho algumas hipóteses para a oscilação de cliente. Óbvio que eu não posso afirmar é isso. Eu posso dizer tem cheiro de, porque tem muitos fatores, né? O que é oscilação de cliente primeiro, né? Para uns não é o que é para outros. Então tem aí algumas variáveis. Mas basicamente o meu grande palpite, a minha grande hipótese para a oscilação de cliente é como é que está, como é que estão os primeiros atendimentos, né? Como é que a queixa está sendo recebida? Como é que as expectativas estão sendo alinhadas? Porque essa oscilação geralmente se dá no sentido o cliente começa e não continua. Geralmente é isso que acontece. A pessoa começa um processo e ela não continua. E aí, isso geram duas dores. Uma é a dor da oscilação, que é essa que está nessa pergunta. E a outra, que gera como rebordose, digamos assim, é quanto a gente pode se cobrar, o quanto a gente pode se bater, o quanto que a gente pode ficar ansioso. Nossa, e é aí que, assim, eu preciso falar com você que é terapeuta. Eu realmente, eu senti na minha pele muitas vezes isso, eu imagino, se você está passando por isso ou já passou, o como é difícil isso para você, quando você vê um cliente vir, ficar um tempo e não continuar. E as duas dores são legítimas, tá? Tanto a dor de, puxa, eu queria fazer um trabalho com essa pessoa, acho que seria legal para ela, quanto a dor de, puxa, eu precisava realmente desse valor, de trabalhar, de entregar o meu serviço, de receber por ele, sabe? Essa dor do, puxa, eu preciso pagar minhas contas, eu quero viver disso que eu amo, eu quero ser profissional dessa área e não está dando. Essa dor também é muito legítima, muito legítima.
Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter que procurar um emprego? Puxa vida, o consultório está tão vazio, não está dando. Essa dor é tão legítima quanto a dor de sentir que não está ajudando ou que não está sendo efetivo. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Dessa oscilação. Geralmente, está aí a questão da oscilação. E aí, a gente precisa ver como é que está a tua relação com você. Não é, isso é muito contra-intuitivo. E eu comecei a aprender isso, eu já venho nessa reflexão há algum tempo, mas um dos meus professores de formação, o Dr. Stephen Poader, sempre que ele dava supervisão e você levava uma queixa para ele, eu tô com um cliente que está emperrado em tal tema e não está evoluindo. A primeira pergunta que ele fazia, como é que está esse tema aí em você? E aí, quando a gente investigava, sempre tinha uma reverberação ali. Sempre tinha alguma coisa na relação terapêutica que estava também emperrada em mim. Então, uma das perguntas que eu convido, uma das reflexões que eu convido você a fazer é: como que tá os temas dos clientes que foram embora na tua vida ou que não deram sequência? Esse é uma reflexão importante. Se conecta com alguma coisa da tua história, te coloca em algum lugar, tipo, eu não sei o que fazer nessa área também. Vamos imaginar que você está com uma questão de prosperidade, de falta de dinheiro, etc. E a pessoa traz exatamente esse tema. E você também sente dentro de você, eu também não tenho a menor ideia do que fazer com isso, mas você guarda lá dentro e mantém a postura, né? Para tentar seguir adiante. Mas lá dentro de você fica uma coisa, eu não tenho a menor ideia como resolver isso para mim, como é que eu vou ajudar ele? Então, isso é um lugar de investigação importante que pode atingir os atendimentos muito, porque comunica. A gente tem vários níveis de comunicação, não é só o nível consciente. Então, olhar para os nossos temas é uma questão importante que afeta, e eu tenho, como eu falei, uma das minhas hipóteses da oscilação está nesse lugar. O outro lugar está em relação ao olhar, que está sobre a minha pergunta, como é que você está? Quando eu aprendo a realmente me sentar com o que é difícil em mim, então eu me sento com a minha dor, eu me sinto com a minha ansiedade, eu me sinto com a minha insegurança, eu me permito ser imperfeita, o Instituto que falava do transe, né, perfeitamente imperfeito. Eu realmente me abraço na minha luz e na minha sombra, na minha totalidade, no meu yin, no meu yang, e eu consigo realmente ah, esse espaço em mim. Quando o meu cliente chega, ele vai encontrar esse olhar em mim. E ele vai encontrar em mim a possibilidade de também, ah, se eu não sei fazer isso, quando meu cliente chega e começa a contar a história, eu já fico ansiosa de como eu vou resolver isso, essa ansiedade vai se conectar com a ansiedade que ele já está trazendo, porque ele está ansioso para resolver aquilo. E aí vai aumentar a pressão. Então ele vai vir uma vez e vai sentir mais ansiedade, ele vai vir a segunda vez e vai sentir mais ansiedade. Na terceira ele desiste, porque ele tem a sensação de que ele está piorando, porque os níveis de ansiedade estão aumentando. E os níveis de ansiedade estão aumentando porque a maneira como eu recepciono essa queixa está muito mais conduzida por ansiedade e preocupação do que por espaço e presença. E espaço e presença são elementos muito importantes no processo terapêutico. Saber estar presente no espaço terapêutico, sem ficar ansioso por uma solução imediata, é uma grande... É quase que um antídoto, digamos assim. Porque muitas das questões dos nossos clientes vão precisar de tempo para se resolver, mas isso não quer dizer que ele precisa estar no mesmo estado durante a resolução. Então, por exemplo, ele está angustiado com a carreira dele e ele consegue perceber que ele não quer mais aquele trabalho e ele quer outro. Então, ele vai passar por um período de transição. Ele não precisa passar esse período 100% ansioso até o dia que então ele...
Porque isso é a fórmula para dar errado. Isso é a fórmula para dar errado. Nós precisamos ensiná-lo e apoiá-lo a gerenciar, a ficar presente com alguns desconfortos, ser um espaço recipiente para o que ele sente, processar as ansiedades, as dúvidas, as dores, para que ele se sinta liberado para tomar as ações e assim ele ir construindo essa transição. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo, isso não vai se resolver em uma sessão. Isso vai ser um processo de compreender o que está movendo ele, quais são as ansiedades, as inseguranças, os medos, enfim, N coisas. E aí, para ele aprender a estar presente com isso, eu, terapeuta, preciso estar presente com a minha ansiedade, para que a minha ansiedade não gerencie o processo. Então, muitas vezes, quem está lá na frente do consultório atendendo é a minha ansiedade, não sou eu. É algo em mim que está dizendo, se você, esse cliente for embora, você não vai ter conta, você não vai ter dinheiro para pagar as contas. Então vamos fazer de tudo. E essa minha pressão interna vai pressionar o processo dele inconscientemente. Não que a gente está fazendo isso de propósito. Isso acontece. E aí o cliente se sentindo pressionado, o que ele faz? Vaza. Vai embora. Hoje em dia, a gente está com uma demanda muito alta de queixas. Assim, ansiedade é quase uma epidemia. Nossa Senhora, coisa louca. Processos depressivos e tudo mais. Então, vai chegar muita gente no seu consultório, mas só vai ficar quem sentir que ali é um espaço de começar a sair desses estados. Porém, a gente só consegue promover a possibilidade do desarme se a gente aprender a desarmar aqui dentro. Por isso que eu insisto nessa história de terapeuta de si, de cuidar de quem cuida, porque as nossas técnicas, as nossas habilidades, os nossos manejos, as nossas abordagens, elas vão passar pela nossa habilidade de ser a ferramenta. Então, se eu conduzo, seja a abordagem, sei lá, da psicologia analítica, se eu sou hipnoterapeuta e vou conduzir transe, se eu sou consteladora e vou fazer uma constelação, se eu vou trabalhar com caixa de areia, que é uma técnica aí da abordagem junguiana, da focalização mesmo, da experiência somática. Não importa a técnica. A técnica só vai ser possível de ser executada se tiver a ferramenta executando. E a ferramenta somos nós, os terapeutas. Se essa ferramenta está presa, não tem técnica que faça milagre. Se um cirurgião vai operar e ele tem uma técnica super eficiente de fazer o corte preciso, ele tem lá o bisturi bonitinho, que tem que ter, né, uma afiação específica, mas ele estiver tremendo, não tem bisturi, não tem técnica que resolva isso. A ferramenta precisa estar bem. E a ferramenta é você. Então, a oscilação no consultório, ela está muito conectada com esses temas. De como você olha para você, da sua capacidade de presença, como é que você dá conta disso em você que fica ansioso com a oscilação no consultório, como é que você desenvolve um olhar mais estabilizado de recepcionar a queixa do teu cliente, para desse espaço, aí você brilhar com seus manejos. Uma outra metáfora disso que eu estou dizendo é, vamos pensar aí no Messi, no Neymar, no Cristiano Ronaldo. Eles têm grandes técnicas, né? Eles têm umas habilidades incríveis aí de ir lá com a bola, fazer gol. Se esse cara não tiver treinado, se ele não tiver com o condicionamento físico em dia e ele não tiver treinado, a habilidade dele não vai resolver. Não vai resolver. E aí, aonde que a gente vai perceber? Por isso que eu falei que é uma hipótese. Quando eu escuto oscilação de atendimento no consultório, o meu faro de quem já está, né, aqui na estrada há um tempo, atendendo, e eu sei o que é consultório vazio, e eu sei o que é consultório cheio, estou compartilhando a minha experiência com vocês, de coração aberto, dizendo, eu sei o que é oscilação no consultório, e eu sei o que é constância, então, eu estou compartilhando assim. Então, quando eu escuto isso, acende aqui as minhas anteninhas de vinil, isso tá com carinha de que não tá treinando. Então, se eu olho lá o Neymar,
faz aqueles dribles, e aí ele faz aquele jogo e não tá nem correndo, tá nem mal, vem cá. Você treinou? Como é que tá a tua alimentação? Você tá dormindo? Você tá descansando? Você tá sentindo alguma dor muscular? Percebe? Eu não vou olhar para a técnica dele, eu sei que ele sabe fazer, mas o físico dele não tá bem. É isso que o meu faro vai me apontar. Então, a oscilação no consultório me dá um sinal de que esse terapeuta está precisando olhar para o teu padrão de ansiedade no atendimento. Talvez as ansiedades com as próprias questões estejam interferindo no manejo. E aí o cliente não fica, porque ele se sente inconscientemente mais pressionado. Porque é a ansiedade encontrando com a ansiedade, né? É um encontro de ansiedade ou de dor, seja lá qual for o tema. Essa é a minha hipótese. Então, como que a gente lida com isso? Aprendendo a ficar presente para aquilo em nós que se sente dessa maneira. Aprendendo a desenvolver um relacionamento gentil consigo mesmo. Eu acho que do mesmo jeito que um jogador de futebol, a lição número 0 é condicionamento físico, porque ele só vai poder driblar se ele puder correr, ele só vai poder correr se ele tiver com o físico em dia. O terapeuta só vai conseguir atender bem e executar bem os seus manejos terapêuticos se ele tiver o relacionamento interno em dia. E a gente precisa aprender a desenvolver relacionamento interno gentil. Quando a gente aprende a desenvolver relacionamento interno gentil, a gente aprende a levar um olhar gentil para os nossos manejos terapêuticos. Eu ainda não conheci nada mais poderoso e transformador nessa vida do que presença e olhar gentil. Eu falo muito de focalização aqui com vocês sabem disso, porque é a técnica que mais deu ênfase no aprendizado do relacionamento interior gentil. Eu aprendi a ter um processo, um método para desenvolver um relacionamento interior gentil comigo com a focalização. Então, a grande virada no meu consultório, assim, de sair das oscilações para uma constância, veio com a focalização para mim, Cecília, né? E então eu posso compartilhar com vocês isso. Agora, se você encontrar um outro jeito, que não seja focalização, mas que o principal exista, que é o relacionamento interior gentil com você, você vai estar fazendo muito pelos teus manejos terapêuticos, pelos teus clientes. Muito. Porque quando um ser humano encontra outro ser humano que diz, eu estou aqui com você, do jeito que você é, tudo bem que você se sinta assim, nós estamos aqui agora para estar com isso em você que está doendo, isso é altamente poderoso e transformador. E aí é desse lugar que a gente trabalha. Seja a técnica que for, eu sei que tem muitas, tem várias abordagens. Só que qualquer técnica só vai dar frutos em solo fértil. Você pode ter as mais avançadas tecnologias de plantio. Se o solo não é fértil, não adianta. O solo fértil do processo terapêutico está na habilidade de presença do terapeuta. E o terapeuta, para ter uma habilidade de presença, ele precisa aprender a ficar presente com aquilo que mora dentro dele. Sem lutas, sem guerras, sem cobrança sem fim, sem se bater, sendo espaço para tudo em si, né? Sendo a boa escuta interna. Isso faz toda a diferença e eu imagino, só você vai poder me dizer e me contar. Como muda a agenda, como muda o consultório, quando essa habilidade se faz presente. Ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê na próxima aula.